Uma história de redenção que irá tocar seu coração. No deserto do Novo México, um milionário abandona sua filha recém-nascida, mas o destino intervém de forma inesperada. Um pastor alemão e uma fazendeira compassiva mudam o rumo dessa jornada, desencadeando uma série de eventos que transformarão vidas para sempre. Prepare-se para uma montanha-russa emocional de arrependimento, perdão e amor incondicional. Inscreva-se. Deixe seu like e comente de onde está assistindo a esta incrível saga de superação. O que seria capaz de fazer um homem abandonar sua própria filha no meio do deserto? Quais demônios internos habitam a alma de alguém que enterra uma vida recém-chegada ao mundo sob a areia escaldante do Novo México? Esta é uma história sobre as escolhas que nos definem e as segundas chances que raramente a vida nos oferece. A noite cai no deserto do Novo México. O céu, antes tingido de laranja e vermelho, agora se entrega ao manto negro pontilhado por milhares de estrelas. O silêncio é quase palpável, quebrado apenas pelo assobio do vento que dança entre os cactos e arbustos ressequidos. Nesta vastidão, aparentemente abandonada por Deus, um carro de luxo avança lentamente por uma estrada de terra, seus faróis cortando a escuridão como dois olhos inquietos. Ao volante está Edward Blackwood, 45 anos, um homem cuja fortuna só é comparável ao vazio que carrega no peito. Seu rosto anguloso, sempre impecavelmente barbeado, está agora coberto por uma barba de 3 dias. Os olhos, normalmente frios e calculistas, revelam uma inquietação incomum. No banco de trás, um pequeno embrulho emite sons quase imperceptíveis. Edward estaciona o carro em um ponto isolado e desliga o motor. Por um momento, permanece imóvel, como se travasse uma batalha interna. Suas mãos apertam o volante com tanta força que os nós dos dedos embranquecem. Finalmente, ele se vira para o banco traseiro e pega o embrulho. Uma pequena mão emerge das cobertas, tão frágil, tão vulnerável, tão inconveniente. Não posso fazer isso, murmura para si mesmo, mas logo sua expressão endurece. Não, eu preciso fazer isso. Com passos decididos, ele caminha para longe do carro, o embrulho nos braços. A cada passo, sente o peso aumentar, não pela carga física, mas pelo peso da decisão que tomou. Bebê, como se sentisse o que está por vir, permanece estranhamente silencioso. Edward para diante de uma pequena depressão no terreno. Coloca o embrulho no chão e começa a cavar com as mãos. A areia, ainda quente do dia escaldante, escorre por entre seus dedos. Ele cava com determinação mecânica, como quem tenta enterrar não apenas um fardo indesejado, mas também a própria consciência. O buraco não é profundo, apenas o suficiente para acomodar a pequena caixa de madeira que Edward retira do porta-malas. Dentro dela, forra um espaço com mantas macias antes de colocar o bebê. A criança, uma menina de apenas 3 semanas, olha para ele com olhos de um azul profundo que parecem perfurar sua alma. Os mesmos olhos de sua mãe, Eleanor, que partiu deste mundo ao trazê-la a ele. Você nunca devia ter nascido, sussurra Edward, mas sua voz treme. Sua mãe estaria viva se não fosse por você. Por um instante, um lampejo de ternura atravessa seu semblante ao ver a pequena mão agarrar seu dedo. Mas logo se afasta, fechando a tampa da caixa, deixando apenas pequenas frestas para o ar circular. Ele a coloca no buraco e começa a cobri-la com areia, não completamente, garantindo que a tampa fique parcialmente visível. Alguém vai encontrá-la, diz a si mesmo, como uma desculpa, uma justificativa para o ato imperdoável. Algum caminhante, algum turista. Estamos a apenas alguns quilômetros da estrada principal, mas não há ninguém por perto. Apenas o vento implacável que começa a soprar com mais força, como se protestasse contra o crime que acaba de testemunhar. Edward olha uma última vez para o pequeno monte de areia e volta para o carro. As horas passam. A temperatura cai drasticamente, como costuma acontecer no deserto à noite. Dentro da caixa,
A pequena luta contra o frio. Seus choros abafados pela madeira e pela areia. A vida, tão frágil, tão persistente, se agarra como pode a este mundo que já lhe mostrou sua face mais cruel. A quilômetros dali, em uma pequena fazenda isolada, Diana Mendes, 58 anos, acorda sobressaltada. Uma mulher de traços marcados, pelo sol e pelo trabalho árduo. Olhos castanhos que já viram mais tristezas do que alegrias, mas que ainda guardam uma chama de esperança. Ao seu lado, Max, um robusto pastor alemão de pelagem dourada e marrom, está inquieto, latindo para a janela. O que foi, Max? O que você está vendo? O cão não responde, apenas continua latindo, cada vez mais agitado. Diana se levanta, colocando um chale sobre os ombros. A casa é simples, mas acolhedora, com móveis de madeira escura e cortinas de renda feitas à mão. Fotografias nas paredes contam a história de uma vida dedicada à terra, mas também de sonhos nunca realizados. Não há crianças nas fotos, apenas Diana e seu falecido marido Miguel, morto há 5 anos em um acidente com o trator. Acalme-se, menino. Deve ser apenas um coiote. Mas Max não se acalma. Ele vai até a porta e arranha a madeira, olhando para Diana com uma urgência que ela nunca viu antes. Relutante, ela pega uma lanterna e abre a porta. Imediatamente, o cão dispara para a escuridão. Max, volte aqui. Diana sabe que algo está errado. Em 10 anos, Max nunca se comportou assim. Ela pega um casaco mais grosso, calça suas botas, desgastadas, e sai em busca de seu fiel companheiro. A lanterna iluminando precariamente o caminho à frente. A quilômetros dali, Edward não consegue dormir. Hospedado em um luxuoso hotel em Santa Fé, ele se revira na cama, perseguido pelos olhos azuis do bebê. Tenta se convencer de que fez o certo. Ele não tem condições emocionais para criar uma criança. Não depois do que aconteceu com Eleanor. Não com as memórias dolorosas que a menina evocaria. Foi o melhor para todos, murmura para si mesmo no quarto vazio. Ela encontrará uma família que realmente a queira. Mas as palavras soam vazias até para seus próprios ouvidos. Ele se levanta abruptamente, sentindo o suor frio escorrer por suas costas. Imagens horríveis invadem sua mente. A pequena caixa, a areia, o frio da noite, animais selvagens. Meu Deus, o que eu fiz? Enquanto isso, Diana segue Max pelo deserto. A lua cheia ilumina o caminho, mas o terreno é traiçoeiro. Ela tropeça em pedras, arranha-se em arbustos espinhosos, mas continua seguindo o cão, que parece determinado em sua missão misteriosa. Max, por favor, volte, é perigoso. Mas o animal continua, como se impulsionado por uma força maior. Diana sente um aperto no peito. Apesar do medo, há algo nessa noite que parece predestinado, como se cada passo a levasse para um encontro marcado pelo destino. Finalmente, após o que parece uma eternidade, Max para. Ele está cavando freneticamente em um pequeno montículo de areia. Diana se aproxima, ofegante, e direciona a luz da lanterna. Seu coração quase para ao ver o que parece ser a tampa de uma caixa de madeira. O que é isso, Max? O que você encontrou? O cão continua cavando e Diana se ajoelha ao seu lado, ajudando a remover a areia com as mãos. A madeira está fria ao toque e ela sente um calafrio que não tem nada a ver com a temperatura da noite. Quando finalmente consegue abrir a tampa, um pequeno gemido escapa de seus lábios. Enrolado em mantas já quase frias está um bebê, pálido e imóvel. Por um terrível momento, Diana pensa que chegou tarde demais. Mas então a criança se move levemente, seus pequenos lábios tremendo. Oh, meu Deus, quem faria uma coisa dessas? Sem hesitar, Diana pega a criança nos braços, envolvendo-a em seu próprio casaco. O bebê está gelado, mas vivo. Ela o pressiona contra o peito, tentando transferir seu próprio calor para o pequeno corpo. Vai ficar tudo bem, pequena. Eu te encontrei. Max te encontrou. O caminho de volta para a fazenda parece interminável.
Diana corre o máximo que pode. Max ao seu lado, como um guardião protetor. Ela sussurra palavras de conforto para a criança, promessas de segurança, juramentos silenciosos de que nada de mal voltará a acontecer. Na fazenda, ela aquece água, improvisa uma banheira e gentilmente lava o bebê, que começa a ganhar cor novamente. É uma menina, talvez com algumas semanas de vida. Não há nenhuma identificação, nenhuma pista de quem ela possa ser ou de quem a abandonou de forma tão cruel. Quem poderia fazer isso com você, pequena? Que monstro seria capaz? A resposta está a caminho. Edward dirige como um louco pela estrada deserta, seu carro de luxo levantando nuvens de poeira. O arrependimento o consome como um câncer, devorando qualquer racionalidade que ainda pudesse ter. Ele precisa encontrar a criança, precisa desfazer o que fez, precisa... Mas quando chega ao local, tudo o que encontra é um buraco vazio. A caixa não está mais lá. Apenas marcas de patas e pegadas humanas contam uma história silenciosa. Alguém esteve ali. Alguém levou sua filha. Edward cai de joelhos na areia. Lágrimas que ele jurara nunca mais derramar desde a morte de Eleanor agora correm livremente por seu rosto. É o preço do arrependimento tardio. O custo de perceber a monstruosidade de seus atos apenas quando já é tarde demais. O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Na fazenda, Diana toma uma decisão. Não importa quem abandonou esta criança, não importa o que aconteceu, ela não irá entregá-la às autoridades. Não ainda. Algo dentro dela, uma intuição profunda, lhe diz que esta pequena vida foi enviada para preencher o vazio que consome sua existência, desde a morte de Miguel e a tristeza de nunca ter tido filhos. Você vai ficar comigo, pequena, pelo menos por enquanto, até descobrirmos o que aconteceu, até termos certeza de que você estará segura. Ela olha para Max, que não deixou o lado do bebê nem por um segundo. Parece que temos uma nova integrante na família, amigo. O amanhecer traz novos desafios. Diana sabe que não tem tudo o que um bebê precisa. Ela improvisa fraldas com tecidos antigos, alimenta a pequena com leite morno adoçado com mel, um substituto precário, mas necessário até que possa ir à cidade. A cidade mais próxima fica a 40 minutos de carro. Diana raramente vai até lá, preferindo a solidão de sua fazenda. Mas agora ela não tem escolha. Coloca o bebê em uma cesta acolchoada no banco do passageiro de sua caminhonete desgastada e dirige cautelosamente pelos caminhos tortuosos. No pequeno mercado, suas compras levantam sobrancelhas. Fraldas, mamadeiras, leite em pó, roupas de bebê. A vendedora, uma mulher de meia idade com olhos curiosos, não consegue conter sua indiscrição. Não sabia que tinha netos, Diana. De quem é o bebê? Diana hesita. Não planejou uma história. Eban, filha de uma sobrinha. Vou cuidar dela por um tempo. Enquanto minha sobrinha se recupera do parto, ela teve complicações. A mentira sai com surpreendente facilidade, mas deixa um gosto amargo em sua boca. Diana nunca foi de mentir. No entanto, algo dentro dela sabe que esta mentira, por hora, é necessária. Oh, que bom coração você tem. Se precisar de ajuda, me avise. Meus 3 já estão criados. Sinto falta de um bebê em casa. Diana agradece e sai rapidamente, consciente dos olhares que a seguem. Pequenas cidades têm memórias longas e línguas afiadas. Ela sabe que sua história será questionada, investigada, dissecada. Mas isso é um problema para depois. Agora, sua prioridade é a pequena. De volta à fazenda, ela organiza um espaço para o bebê em seu próprio quarto. Um berço improvisado com uma gaveta antiga, forrada com mantas macias. Enquanto prepara a mamadeira conforme as instruções, seus pensamentos vagam para o futuro incerto que as aguarda. Precisamos dar um nome a você, pequena. O bebê a observa com aqueles impressionantes olhos azuis, tão intensos, tão profundos que parecem conter o próprio céu. Diana se lembra de uma história que sua avó contava sobre uma princesa guerreira que sobreviveu a grandes provações. Vou te chamar de Esperança.
porque você é minha esperança renascida, minha segunda chance. Enquanto isso, Edward Blackwood inicia uma busca frenética. Contrata detetives particulares, oferece recompensas exorbitantes por qualquer informação sobre um bebê encontrado no deserto. Mas é cuidadoso, nunca revela que a criança é sua filha. Nunca menciona que foi ele quem a abandonou. Ele cria uma história sobre uma babá irresponsável, um sequestro, qualquer coisa para desviar a atenção de sua culpa. Os dias se transformam em semanas. Diana e Esperança estabelecem uma rotina. O bebê cresce forte, aparentemente sem sequelas, da terrível noite no deserto. Max se torna seu protetor dedicado, dormindo ao lado do berço improvisado, alerta a qualquer som suspeito. Diana é cuidadosa em suas idas à cidade. Sempre diferentes desculpas, sempre histórias elaboradas sobre a suposta sobrinha, que logo virá buscar a filha. No fundo, ela sabe que não poderá manter essa situação para sempre. Em algum momento, terá que tomar uma decisão definitiva. Oficializar a adoção de Esperança ou descobrir a verdade sobre sua origem. A oportunidade surge de forma inesperada. Em uma de suas raras visitas à cidade, Diana ouve conversas sobre um rico empresário hospedado no hotel de luxo nas proximidades. Um homem obcecado, que oferece fortunas por informações sobre um bebê perdido. Um homem chamado Edward Blackwood. Algo, nesse nome, nessa história, desperta a intuição de Diana. Poderia ser coincidência, mas seu coração diz que não. Ela decide investigar, mesmo que isso signifique arriscar perder Esperança. O hotel é um lugar intimidador para alguém como Diana, acostumada à simplicidade de sua fazenda. Ela se sente deslocada com suas roupas gastas e mãos calejadas pelo trabalho. Mas sua determinação é maior que seu desconforto. Na recepção, pergunta por Edward Blackwood. O Sr. Blackwood não está recebendo visitantes, senhora. Diga a ele que tenho informações sobre o que ele procura. As palavras saem como um sussurro, carregadas de um peso quase insuportável. Diana não sabe o que está fazendo, não sabe se está cometendo o maior erro de sua vida. Mas algo a impulsiona. Talvez o mesmo instinto que levou Max a encontrar Esperança naquela noite fatídica. É conduzida a uma suíte luxuosa, onde um homem de costas para a porta observa a paisagem pela janela. Quando ele se vira, Diana vê um rosto consumido pelo sofrimento, olhos vazios que já viram demais, que já choraram além da conta. Você tem informações sobre a criança? Diana hesita. Os olhos deste homem são os mesmos de Esperança. O mesmo azul profundo, o mesmo formato. Não há dúvida, este é o pai da menina. Por que você a procura? A pergunta pega Edward de surpresa. Ele esperava informações, não questionamentos. Seus olhos se estreitam, desconfiados. Isso não é da sua conta. Se sabe algo, diga. Pagarei bem. Não quero seu dinheiro. Quero saber por quê. Alguém abandonaria um bebê indefeso no deserto, apenas para depois procurá-lo desesperadamente. As palavras atingem Edward como um golpe físico. Ele cambaleia, apoiando-se na mesa próxima. Diana vê a verdade revelar-se em seu rosto. A culpa, o remorso, o desespero. Como você sabe disso? Eu a encontrei. Meu cão a encontrou. Quase morta, enterrada em uma caixa de madeira. Edward cai em uma cadeira, derrotado. Toda a sua postura controlada, toda a sua fachada fria, desmorona diante desta mulher simples, que agora segura seu destino nas mãos. Ela está bem? Ela está viva e saudável. Mais do que isso, não vou dizer até entender o que aconteceu. E assim começa uma conversa que durará horas. Edward, pela primeira vez desde a morte de Eleanor, abre seu coração. Conta sobre o breve romance com a mãe de Esperança, sobre como Eleanor escondeu a gravidez dele, sobre como ele só descobriu quando foi informado de sua morte no parto. Fala sobre o luto, a raiva, o ressentimento irracional contra a criança, que em sua mente perturbada tirou Eleanor dele. Diana escuta sem julgar, mas também sem perdoar.
Quando Edward termina sua confissão, o sol já está se pondo, pintando o quarto com tons dourados que contrastam com a escuridão da história que acabou de ouvir. Você vai me entregar para a polícia? A pergunta paira no ar como uma nuvem, carregada. Diana considera suas opções, pensa em Esperança, em Max, em sua fazenda solitária, nos olhos azuis que já conquistaram seu coração. Não. Não agora, pelo menos. Mas há condições. As semanas seguintes estabelecem uma estranha rotina. Edward aluga uma casa próxima à fazenda de Diana. Todos os dias, sob a supervisão vigilante dela, ele passa algumas horas com Esperança. No início, é desajeitado, temeroso, quase incapaz de segurar a própria filha. Mas, aos poucos, uma conexão começa a se formar. Diana observa, sempre atenta, sempre pronta para intervir. Max nunca deixa o lado de Esperança quando Edward está presente, como se entendesse a complexidade da situação. Ela sorriu para mim hoje, diz Edward certa tarde, a voz embargada de emoção. Acho que ela sabe. Sabe quem eu sou. Diana não responde. Ela viu o sorriso, viu a pequena mão de Esperança agarrar o dedo do pai, mas ainda não confia neste homem que foi capaz de abandonar a própria filha. O que você faria se eu deixasse? Você levá-la? A pergunta surge do nada, surpreendendo ambos. Edward olha para Diana, depois para Esperança, que brinca com um chocalho improvisado no tapete da sala. Eu não sei. Não tenho ideia de como criar uma criança. Minha vida é em Nova York, apartamentos de luxo, reuniões, viagens. Então por que procurá-la com tanto desespero? Edward passa a mão pelo rosto, um gesto que Diana já aprendeu, a reconhecer como sinal de sua luta interna. Porque preciso me redimir. Preciso tentar fazer a coisa certa, pelo menos uma vez na vida. A honestidade brutal da resposta desarma Diana. Não é a resposta perfeita, não é o que um pai deveria dizer, mas é verdadeira e talvez seja um começo. O tempo passa. Esperança comemora seu primeiro aniversário na pequena fazenda, uma celebração modesta. Apenas Diana, Edward, Max e a enfermeira aposentada da cidade, Sra. Martinez, que se tornou uma aliada e confidente de Diana. Nesse dia, algo muda entre Diana e Edward. Uma trégua silenciosa, um reconhecimento mútuo de que ambos amam esta criança, cada um à sua maneira. Diana percebe que Edward não é mais o homem frio e calculista que abandonou um bebê no deserto. A paternidade, mesmo tardia e conflituosa, o transformou. Edward, por sua vez, vê em Diana não mais uma ameaça, mas uma parceira, alguém que salvou não apenas sua filha, mas também sua alma perdida. É nessa época que as tempestades de areia começam. Fenômenos comuns no deserto do Novo México, mas particularmente intensos naquele ano. Diana, acostumada às idiosincrasias do clima local, toma precauções extras. Edward, ainda aprendendo sobre a vida rural, segue suas instruções com uma humildade que seria impensável um ano antes. Numa tarde particularmente quente, com o céu adquirindo aquele tom amarelado que prenuncia a chegada de uma tempestade, Diana deixa Esperança brincando no cercadinho improvisado na varanda, sob a vigilância constante de Max. Ela vai até o celeiro buscar mais lenha, prevendo uma noite fria após a passagem da tempestade. Edward está na cidade, comprando suprimentos. Eles desenvolveram uma rotina doméstica quase natural, compartilhando tarefas e responsabilidades sem necessidade de muitas palavras. Diana demora-se no celeiro, organizando ferramentas, verificando o gerador de emergência. Quando retorna à casa, seu sangue gela. O cercadinho está vazio. Max e Esperança desapareceram. Por um terrível momento, o pânico a paralisa. Sua mente imediatamente vai ao pior cenário. Edward levou Esperança. Sempre foi seu plano ganhar confiança, para depois fugir com a criança. Mas então ela vê as pegadas, pequenas marcas na areia que levam para além da propriedade, em direção ao deserto. Ao lado das pegadas pequenas e vacilantes de Esperança, que agora engatinha com determinação,
estão as patas inconfundíveis de Max. Não, não, não. Criança, de alguma forma, conseguiu sair do cercadinho. E Max, fiel à sua missão de protetor, a seguiu em vez de alertar Diana. O vento já sopra com força, levantando nuvens de poeira que dificultam a visibilidade. Diana corre para dentro da casa, pega uma lanterna, um cantil de água, um cobertor. O tempo está se esgotando. Se a tempestade chegar em sua força total, encontrar esperança será quase impossível. Ela está prestes a sair quando ouve o carro de Edward chegando. Ele sai do veículo carregado de sacolas, mas para imediatamente ao ver o rosto de Diana. O que aconteceu? Esperança. Ela saiu do cercadinho. Foi para o deserto com Max. Não são necessárias mais palavras. Edward deixa as sacolas caírem e corre para o carro. Vamos. A tempestade está chegando. Diana hesita apenas um segundo antes de entrar no veículo. Sua desconfiança em relação a Edward ainda existe, mas agora é superada pela urgência da situação. Eles precisam encontrar esperança antes que a natureza implacável do deserto a reclame. O carro avança pela paisagem árida, seguindo as pequenas pegadas que o vento rapidamente apaga. Diana sente o desespero crescer dentro dela. Edward dirige com uma concentração feroz, os nós dos dedos brancos no volante, exatamente como naquela noite fatídica, há mais de um ano, quando tomou a pior decisão de sua vida. Ali, grita Diana de repente, apontando para uma formação, rochosa à distância. Edward força a vista. Por um momento não vê nada, mas então um lampejo de dourado entre as pedras chama sua atenção. É Max, seu pelo destacando-se contra o cenário rochoso. Eles abandonam o carro e correm para as rochas. A tempestade está quase sobre eles agora, a visibilidade diminuindo a cada segundo. Diana chama por esperança, sua voz quase perdida no uivo crescente do vento. Max late em resposta, guiando-os para uma pequena caverna natural entre as rochas. E lá, protegida do vento e da areia, está a Esperança, sentada tranquilamente brincando com pequenas pedras, completamente alheia ao perigo que corre. Diana corre para a criança, tomando-a nos braços, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Edward fica para trás como se temesse quebrar o momento sagrado entre as duas. Mas então, Esperança estende os braços para ele, balbuciando algo que soa vagamente como papa. Edward congela, incapaz de reagir, até que Diana, com um soluço abafado, entrega a criança a ele. É um momento de rendição, de aceitação. Diana finalmente compreende que, apesar de tudo, este homem ama sua filha. E Edward entende que Diana, apesar de todo o direito que teria de odiá-lo, escolheu a compaixão. Mas não há tempo para reflexões. A tempestade está sobre eles agora, violenta e impiedosa. Voltar para o carro é impossível. Eles precisam se abrigar na caverna até que a fúria da natureza se aplaque. Horas se passam. Na escuridão da caverna, iluminada apenas pela lanterna de Diana, eles formam um quadro improvável. Uma fazendeira, um milionário, um bebê e um pastor alemão, unidos pelas circunstâncias, pelo medo, pelo amor a uma pequena vida que quase foi perdida 2 vezes. "Por que você não me denunciou?" pergunta Edward, sua voz quase um sussurro. "Depois de tudo o que eu fiz." Diana olha para Esperança, agora adormecida nos braços do pai. Max está deitado ao lado deles, vigilante mesmo no abrigo. "Porque acredito em segundas chances. Porque vi como você mudou. Porque..." Ela hesita buscando as palavras corretas. "Porque Esperança merece conhecer seu pai, o homem que você se tornou, não aquele que a abandonou." Edward abaixa a cabeça, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Eu não mereço seu perdão. Não mereço ser pai dela. Não se trata do que você merece. Se trata do que ela merece. E ela merece uma família completa. Pessoas que a amem, que a protejam." A tempestade finalmente abranda na madrugada. Eles saem da caverna para um mundo transformado.
A paisagem foi redesenhada pelo vento e pela areia, novos contornos, novas texturas, como suas próprias vidas. O caminho de volta para a fazenda é silencioso, cada um imerso em seus pensamentos. Diana olha pela janela do carro, observando o nascer do sol pintar o céu de rosa e dourado. Um novo dia, um novo começo. Nos meses que se seguem, eles estabelecem um arranjo em comum. Edward compra uma propriedade vizinha à de Diana. Não é grande nem luxuosa, como seus apartamentos em Nova York ou suas mansões na Europa. É uma casa simples, adequada à vida no deserto, próxima o suficiente para que Esperança possa crescer entre dois lares que, de formas diferentes, a amam igualmente. Diana mantém a guarda legal de Esperança, uma decisão que Edward aceita com humildade. Ele sabe que não tem o direito de exigir mais, mas está presente todos os dias, aprendendo a ser pai, aprendendo a ser uma pessoa melhor. Em uma tarde tranquila, enquanto observam Esperança dar seus primeiros passos no jardim, seguida de perto pelo sempre vigilante Max, Diana faz a pergunta que tem guardado por tanto tempo. Você já pensou em como teria sido se você não tivesse mudado de ideia naquela noite? Se não tivesse voltado para procurá-la? Edward observa sua filha, seus cachos dourados brilhando. Sob o sol do deserto, seus olhos, os olhos de Eleanor, cheios de curiosidade e alegria. Penso nisso todos os dias, e todos os dias agradeço por Max ter a encontrado, por você tê-la salvado, por ter me salvado também. Diana não responde imediatamente. Há verdades que não precisam ser ditas em voz alta, compreensões que transcendem palavras. As pessoas podem mudar, diz finalmente. Eu mudei, você mudou. O deserto também muda, constantemente remodelado pelo vento e pela areia. Nada permanece igual para sempre. Edward sorri, um sorriso genuíno que alcança seus olhos. Exceto o amor. O amor permanece. Esperança caminha, até eles cambaleante mas determinada, com Max seguindo cada passo. Ela estende os braços, um gesto universal de quem quer ser erguida, abraçada, amada. Edward a pega e depois, em um movimento que surpreende a ambos, estende o outro braço para Diana. Por um momento ela hesita. Então, com um suspiro que parece liberar anos de solidão, se aproxima. Os três se abraçam, com Max circulando, ao redor, latindo alegremente como se aprovasse esta improvável família forjada no fogo das provações, temperada pelos ventos do deserto. E assim, sob o céu infinito do Novo México, em uma terra que parece hostil, mas que abriga vida em suas formas mais resilientes, uma nova jornada começa. Não é o fim da história, mas apenas o começo de um capítulo diferente, escrito não mais pela dor e pelo arrependimento, mas pela esperança e pela redenção. No horizonte, nuvens de tempestade se formam novamente. O deserto nunca está verdadeiramente em paz, nunca permanece o mesmo. Mas agora eles enfrentarão o que vier juntos, unidos por laços mais fortes que sangue, mais duradouros que culpa, tão eternos quanto o próprio deserto. Porque algumas histórias não terminam. Elas apenas se transformam, como grãos de areia movidos pelo vento, formando novos padrões, novas paisagens, novas possibilidades. E em cada grão de areia, em cada sopro de vento, em cada batida de coração, está a promessa silenciosa de que mesmo nas circunstâncias mais improváveis, o amor encontra um caminho. A redenção é possível. E a esperança, como a pequena esperança, nunca está realmente perdida, apenas esperando para ser encontrada. O sol se põe mais uma vez sobre o deserto do Novo México. Na varanda da pequena fazenda, 3 silhuetas se recortam contra o céu flamejante. Uma mulher cuja solidão encontrou propósito, um homem cuja escuridão encontrou luz, e uma criança cujo destino quase trágico se transformou em uma história de amor, perdão e segundas chances. Ao lado deles, sempre vigilante, sempre fiel, está Max, o pastor alemão que, seguindo apenas seu instinto, mudou o curso de tantas vidas. O vento sussurra segredos antigos entre os cactos e as rochas.
A areia guarda os rastros dos que por ali passaram, mas logo os apagará como sempre faz. O deserto não julga, não condena, não absolve. Apenas existe, implacável e majestoso. Testemunha silenciosa das pequenas e grandes tragédias humanas, das derrotas e triunfos, das quedas e redenções. E no silêncio da noite que se aproxima, quando as estrelas começam a pontilhar o céu, como diamantes espalhados em veludo negro, uma verdade simples permanece. Mesmo nos lugares mais inóspitos, mesmo nos corações mais endurecidos, a vida encontra um caminho. A esperança persiste, e o amor, quando verdadeiro, transcende até mesmo os erros mais imperdoáveis, transformando desertos em jardins, estranhos em família e arrependimento em redenção.